Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Capítulo 27 de Mateus, versículo de número 46, diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Digam graças a Deus. Irmãos, sentai-vos um minuto. Aqui dentro desse versículo tem pelo menos 7 palavras usadas por Jesus. No caso, Eli, Eli, lema sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? E isso aqui seria uma palavra central de Jesus, porque vai nos levar justamente para o sofrimento de Cristo. Não dá para a gente falar da Santa Ceia e esquecer do sofrimento de Cristo, esquecer da paixão de Jesus, esquecer do sacrifício de Cristo na cruz. Não dá para falar da Santa Ceia e esquecer da ressurreição de Jesus, levantou dentre os mortos, porque ali a Santa Ceia, ela é uma lembrança, ela é uma lembrança. A Santa Ceia, ela é uma lembrança. Eu costumo sempre dizer que é como que se fosse, como alguém no leito da morte, ele deixasse uma simples lembrança, que pudesse ser um lenço, que pudesse ser um marca-texto, alguma coisa que aquela pessoa pudesse dizer para você: olha, todas as vezes que você olhar para isso, você se lembrará de mim. A Santa Ceia é basicamente, claro, vai muito além disso, mas basicamente isso. Estar aqui nessa noite para participar da Santa Ceia é relembrar os momentos de Cristo, momentos que foram cruciais, momentos que produziram dores terríveis. Eu gostaria de aqui, até discorrer alguns trechos aqui. Eu vou achar, lá em Marcos, eu estava aqui meditando nessa passagem, analisando de uma forma assim um pouco mais acurada todo o sofrimento de Cristo. Claro, basicamente aqui. E eu queria que os irmãos pudessem compreender que Jesus de fato morreu na cruz por mim, por você, pagou literalmente alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite gozando desta liberdade que nós temos para com Deus, que Deus através de Cristo nos alcançou. Que Deus, através de Cristo, nos alcançou este momento ímpar. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. E eu gostaria que você nunca se esquecesse de tudo aquilo que Jesus fez por você. É verdade. Olha, Marcos capítulo 14, versículo 65 diz assim: E alguns começaram a cuspir nele. Isso aqui, Jesus estava lá perante o Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 homens, que estava representado daqueles 70 homens lá de Moisés, que ali começa o Sinédrio. E aqui ele foi, digamos, elevado, que era um sistema de julgamento em que tinha que passar por lá. Era como que se fosse, tá? Não é como se fosse um Supremo Tribunal Federal. E Jesus passou por lá. E o que acontece? Lá no versículo de número 65, ele já estava sendo entregue para os soldados. Mesmo aqui, ele vai ser açoitado antes mesmo de ter lá com Pilatos. E depois que ele vai ter com Pilatos, vem a ordem dele ser crucificado. E ele vai dar o brado, como eu li para vocês, o versículo 46, em que ele vai dizer: Eli, lema sabactani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz no versículo 65 do capítulo 14, do livro segundo escreveu Marcos: E alguns começaram a cuspir nele. Cuspir nele, gente. Analisa aqui comigo. Analisa comigo aqui. Alguém chegar na sua cara e cuspir no seu rosto. Não deve ser fácil, né? Não deve ser brincadeira. O que acontece? Então, começaram a cuspir nele.
e cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, ou seja, fechavam a mão, o que a gente chama popularmente de murro ou de socos. Eles acobriram o rosto de Jesus com um manto, que no caso, esse manto era um manto escarlata, que trazia uma ideia de que é como que se ele fosse rei. E eles cobriram a cabeça, o rosto de Jesus, e davam murros, e depois tiravam aquela capa, era 2, 3 soldados, às vezes 2, e dizia: agora profetiza, fala para nós, qual foi aqui, quem foi que te bateu? Um desafio direto à pessoa de Cristo. Aí lá no versículo diz assim: profetiza. E os servidores, os da casa que serviam lá, os servidores davam-lhe bofetadas, tapas no rosto. Então ele foi cuspido, ali, pelo menos nesse versículo aqui, mostra 3 situações: cuspido, ele tomou murros, socos no rosto, e depois tomou bofetadas, tapas na cara, que qualquer um de nós aqui, não se sabe qual seria a reação. Mas aí o que acontece? A gente vai entendendo que Jesus, ele está ali na cruz, ou seja, a caminho da cruz, e ele vai passar por todos esses escárnio. Mas o que me chama a atenção é que ele vai até a cruz e não vai falar praticamente quase nenhuma palavra para, digamos, cumprir-se o que o profeta Isaías escreveu a respeito dele no capítulo 53, dizendo que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, não abriu a sua boca. Às vezes nós temos probabilidades de abrir a nossa boca e proferir palavras, insultos, para qualquer desafio que nós encararmos. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, para você que de fato quer ir morar com Cristo na glória, nós precisamos seguir as pisadas de Jesus. Então o que acontece? Se a gente pegar o livro de Mateus aqui no capítulo 3, no versículo 17, vamos analisar o seguinte: Jesus, ele foi o filho unigênito, único, e era muito honrado por Deus, pelo Pai. Mateus capítulo 3, versículo de número 17, diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus está dizendo isso aqui pós o batismo de Jesus. Assim que ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e ao mesmo tempo ouviu-se uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A gente percebe o que? A aproximação de Deus com a pessoa de Cristo, de Jesus. Capítulo 17 aqui do versículo 5, aqui 17 do mesmo livro, versículo de número 5, vou ler aqui para vocês. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Aqui é justamente da transfiguração, a qual Jesus se transfigura. A Bíblia diz que Jesus se deu a conhecer a Pedro, a Tiago, a João. Olha, Jesus tinha 12 apóstolos, 12 discípulos, melhor dizendo, apóstolo, pronto, porque discípulo a gente vai entender que tem 70, depois vai vir toda uma multidão, mas ele tinha pelo menos 12 apóstolos, e somente 3, Pedro, Tiago e João, até que já virou até tem até corinho que canta, até os hinos das crianças, Pedro, Tiago, João, ou seja, porque eles tinham uma intimidade, uma aproximação com Jesus. Jesus revelava para eles os maiores segredos, algo que estava oculto a alguns. Para Pedro, para Tiago, para João, tinha aquela proximidade. E eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite, que Jesus também tem aqui no nosso meio Pedro, Tiago, João, pessoas íntimas de Jesus, que vê o profundo, que vê o oculto, que vê coisas maravilhosas dos céus. A Bíblia diz que ele se transfigurou-se. Você quer ver?
no versículo de número 2, do capítulo 17, diz: e transfigurou-se diante deles, de quem? Dos apóstolos, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, Moisés representando o ministério da lei, e Elias representando o ministério dos profetas, falando com ele. E aí diz a Bíblia que Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: Jesus, bom é estarmos aqui. Ou seja, quando Pedro viu Jesus na sua glória, de fato como ele é na sua glória, ele ficou tão maravilhado que ele disse: Senhor, estar aqui é muito bom. O Senhor quer que nós façamos um tabernáculo aqui, um para cada um, para que nós ficamos aqui, não precisamos mais ir embora. Ele está querendo dizer o seguinte: estar aqui é tão gostoso que eu não quero ir embora, eu quero morar aqui. Quando se tem a presença da glória de Cristo, nós não queremos sair da sua presença. Tem mais um versículo aqui em João 12, versículo de número 28. João 12, 28, que mostra a aproximação de Deus com Jesus. 12, 28, diz assim a palavra do nosso Deus, diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Outra vez o glorificarei. Aí você chega nesse versículo aqui 46, já perto das 3 horas. Jesus estava pregado na cruz. Jesus tinha sido insultado, tinha sido cuspido, tinha sido esbofeteado, tinha tomado chibatadas. Ele tinha apanhado. Ele apanhou com chicotes, e o duro que aqueles chicotes, segundo dizem muitos estudiosos, é que era um sistema que Roma usava. Ele era feito de osso de carneiro e pele e couro com ossos de carneiro na ponta, para quando bater pudesse castigar, machucar o máximo possível qualquer um que passasse por uma sessão de surra, como Jesus passou. A ideia era de fato machucá-lo o máximo possível. E eu quero que você receba aqui nessa noite que tudo isso Jesus passou por você, passou por mim, passou por nós. Tudo isso passou. Por isso que eu estou pregando esta mensagem, porque nós estamos aqui falando da Santa Ceia do Senhor. Todas as vezes que nós olhar para a ceia, lembrar que Jesus fez por nós. Aleluia. Meus amados irmãos, e ele agora está crucificado, e já está nos últimos momentos da sua vida, porque já é 3, está dando quase 3 da tarde. E ele vai gritar estas palavras: Eli, Eli, lema sabachthani, que é: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, a gente analisando os versículos que eu li com vocês, para vocês, melhor dizendo, a respeito da aproximação de Deus com ele, de repente ele diz aqui: por que me desamparaste? É algo assim muito crucial. Mas se nós formos buscar a luz da Bíblia, por que será? Por que será que ele foi desamparado por Deus? É uma pergunta. Por que será? Porque na realidade nós temos uma resposta aqui. Eu quero ler aqui para vocês João capítulo 15, o versículo de número 13. Sabe por quê? Porque que, digamos, ele foi desamparado. Ele foi desamparado aparentemente, num primeiro momento. Ele foi desamparado por Deus. Sabe por quê? Porque na realidade Jesus nos amou. Jesus nos amou. Eu queria que você repetisse comigo: Jesus me amou. Agora olha para o seu irmão e diz: Jesus te amou. E o amor de Cristo fez ele acontecer tudo isso. Capítulo 15, 13 de João diz assim: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus não tem nós simplesmente como irmão. Jesus tem eu e você como amigo dele. E ele teve a capacidade de entregar a vida dele por nós. Romanos capítulo 5,
O versículo 7 e 8 também tem uma outra escritura que eu quero ler aqui para vocês. Livro de Romanos, capítulo 5, o versículo 7 e o versículo 8 diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aí o versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não merecia, você não merecia nada, mas Jesus morreu lá na cruz por nós. Ele deu brado na cruz por nós. Ele sentiu a solidão da cruz por nós. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esta é uma voz que clamou com os últimos momentos cruciais de Jesus. A impressão que se tem é que ele estava totalmente desamparado, ou seja, estava só, porque na realidade em Cristo foi jogado todos os nossos pecados, todas as suas mazelas foram jogadas em Jesus, todas as minhas mazelas foram lançadas na pessoa de Jesus. Tudo aquilo, a justiça de Deus foi cobrada sobre Jesus, porque nós éramos por natureza condenados à ira, mas o amor, a misericórdia de Deus se manifestou através de Cristo, e hoje eu e você temos liberdade para adorá-lo, para amá-lo, para louvá-lo. Deus de poder, aleluia. 1 João, capítulo 4, versículo de número 10. Capítulo 4, o versículo de número 10. Jesus passou isso porque ele estava pagando os nossos pecados. Eu ouço pessoas às vezes dizer assim: ah, pastor, mas eu paguei um alto preço por isso. Você não pagou preço, nós não pagamos nada, porque Jesus na realidade já pagou tudo. Está pago, está pago. Falta só você tomar posse, falta só você pegar a bênção. Já está pago, todas as lutas suas Jesus carregou nele. Talvez Deus pode estar testando a sua fé, provando a sua fé, isso sim, isso acontece, mas pagar preço não, o preço já foi pago por Cristo no Calvário. 4:10 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Na realidade, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu unigênito, Filho único ao mundo, para que por ele, eu li o 9, né? Para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Ah, mas eu estou aqui porque eu amo a Deus. Não, engano seu. Na realidade, é Deus quem te amou primeiro. Deus tem um amor tão forte. Eu não teria palavras aqui para exaurir o amor de Deus, mas Deus tem um amor tão grande. Deus te vê de um jeito tão maravilhoso, porque o próprio Davi vai dizer: de um jeito maravilhoso Deus me formou no ventre da minha mãe. Deus ama o homem de um jeito tão grande, que a Bíblia diz no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna em Cristo. Igreja de Jesus, você foi comprada por Jesus. Você foi comprada por Jesus, meu amado. Não entregue o seu corpo ao mundanismo, às vaidades, mas ao contrário, entregue ele para ser morada do Espírito Santo. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, nos últimos momentos, porque na realidade Deus desamparou Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele estava nos resgatando. Resgate. Resgate é o seguinte: alguém foi pego, alguém foi preso, alguém sequestrou alguém e diz assim: ó, eu quero tanto para libertar ela. Nós estávamos assim, entregues. O diabo tinha todo o poder sobre nós.
Ele agia sobre nós quando não conhecíamos a Jesus, quando não conhecíamos a Cristo. Jesus foi o nosso resgate. Jesus pagou lá na cruz. Por que que eu quero dizer? Porque o primeiro homem, chamado Adão, caiu lá no Éden, cercado de coisas boas, cercado da presença de Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá e conversava, trocava ideias, palavras com Adão. E ele ainda mesmo assim conseguiu cair em pecado lá no Éden. Mas Jesus subiu na cruz, no Calvário, e pagou um preço. Porque na realidade, a partir do momento que o homem caiu, ele passou as escrituras, ele passou toda a autoridade que Deus havia investido nele e deu para a mão do inimigo. Jesus vai resgatar de volta. E eu digo para você nesta noite: você tem motivo para adorá-lo, porque você foi comprado, resgatado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ora, Maia. Mateus 20, 28. Aleluia. Mateus 20, 28, diz assim a palavra de Deus. Eu estou aqui em Mateus mesmo. 20, 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mas não é de todos, pastor, de muitos. Sabe por quê? Nem todos querem ser resgatados por Ele. Nem todos querem ser resgatados por Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus resgata. O resgate de Cristo, Ele vai exigir de mim, de você, renúncia. Renúncia do velho homem. Renúncia daquele homem que gosta de brigar. Renúncia daquela mulher que gosta de contendas. Não, nós precisamos renunciar o velho homem e ter Jesus no coração, nascer um novo homem. Um homem e uma mulher revestida da graça e da glória de Deus. Eu vou dizer uma coisa: a glória do Senhor está aqui nessa noite para ser derramada sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Tem uma palavra aqui também. 3:13 de Gálatas. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele estava lá, pendurado no madeiro, se fez maldito por nós. A Bíblia diz que Jesus não pecou. A Bíblia diz que não foi achada uma palavra, algo que Jesus pudesse incriminá-lo. Tentaram de todas as formas achar algum resquício de pecado em Jesus, não conseguiram, porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Olhando assim, digamos, ele não poderia estar lá, mas quem era o pecador da história? Era eu. Eu era o grande pecador. Você, nós éramos os grandes pecadores. Ele estava ali para pagar o nosso preço e não dele. Ele estava ali para nos resgatar, nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino da luz, do Filho do seu amor, como diz a Bíblia. Estar aqui, Jesus nos trouxe. Você está aqui agora, de corpo presente, mas ao mesmo tempo está pertencendo ao reino celestial. Digam glória a Deus. Aleluia. Porque ele foi desamparado por Deus. Salmos 22:1. Porque a escritura tinha que se cumprir. Ele vai usar esse Salmos de número 22, o versículo de número 1. Ele vai dizer assim: meu Deus meu, por que me desamparaste? Ele usou o mesmo verso. Então o que acontece? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 10. Eu vou parando aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 10. Digam graças a Deus. 2 Timóteo 1:10 diz assim: e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Veja bem, Jesus, através da sua atitude lá na cruz, ele aboliu a morte. Crente que serve a Deus não morre, passa dessa vida para outra.
Crente que serve a Deus não morre, descansa no Senhor. Tem um porém, ele descansa do Senhor, mas tudo que ele fez em prol ao reino, em prol à obra, a Bíblia diz que as suas obras o acompanharão, mesmo depois da morte. Ela vai seguindo você. Eu quero dizer para você uma coisa: o que Cristo fez na cruz por nós, aboliu. Por isso que o crente que serve a Deus, ele não tem medo da morte. A igreja primitiva, uma boa parte daquele povo que começou, foram perseguidos, foram maltratados, morreram esfolados, foram mortes trágicas e não negaram a fé, porque compreenderam que de fato quem serve a Deus não morre, ele tem vida eterna garantida pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus, ele não se queixou da traição de Judas, da negação de Pedro, do fracasso dos discípulos. Jesus não murmurou das suas feridas, pelo contrário, diante de tudo isso, a Bíblia diz que ele se calou, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, mas lá na cruz, ele deu seu grito de confiança, porque na realidade, ele vai clamar assim: Deus meu, ou seja, mesmo na hora mais escura da vida de Jesus, ele não se esqueceu de Deus, ele não se esqueceu, ele sabia que Deus estava por ali, ele sabia que Deus estava ali nas imediações. Eu vou dizer uma coisa para você: o pai do comunismo, chamado Karl Marx, ele morreu pedindo perdão para as cadeiras, para as mesas, para algo inanimado, para algo que não tinha mais vida, porque ele não acreditava em Deus, ele não cria em Cristo. Mas toda pessoa que serve a Deus, ele, quando chega no seu momento, ele costuma clamar o que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, lá no fechar do livro do Apocalipse, onde está escrito: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E vivo ou na presença de Deus, ou vivos ou dormindo no Senhor, aguardamos a volta do Cordeiro, aguardamos a volta de Jesus, que vai transladar o seu povo. Só que tem um porém: lá no céu não entra pecados, lá no céu não entra disse-me-disse, lá no céu não entra contendas, lá no céu não entra calúnias, lá no céu não entra vaidades, lá no céu não entra mentira, não entra o pejúrio, lá no céu só entra os lavados e os remidos no sangue de Jesus. A minha pergunta aqui nessa noite é o seguinte: eu gostaria que vocês respondessem dando glória a Deus e aleluia. Quem aqui nessa noite já passou pelo sangue? Quem aqui é lavado no sangue do Cordeiro? Quem já foi purificado pela palavra de Jesus? Glorifica o nome dele. Fica de pé, fica de pé.